A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aí para a lição de número 8, aí, 26 de maio de 2019, que vai tratar sobre o lugar santíssimo. Lembrando que aí as nossas lições desse ano estão tratando sobre o tabernáculo, símbolo da obra redentora, aí no segundo trimestre de 2019. O nosso texto áureo é: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. E a verdade prática, pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. O primeiro tópico vai estar tratando sobre o véu do lugar santíssimo, né, o primeiro ponto, e aí o subtópico: o véu como barreira do livre acesso à presença de Deus. O véu tinha um bordado especial com figura de querubins e o véu trançado de seus fios. É interessante nós passarmos para os nossos irmãos, relembrando um pouco que na lição passada nós já abordamos alguma coisa referente ao véu. O que dá para entender, segundo nós olhando a Sagrada Escritura, lendo o texto, né, de Êxodo 26, 31 a 35, também fazendo menção de Hebreus, capítulo 9, do 1 ao 5, e ali Mateus 27, 51. Quando fala de véu, é uma separação, é algo que é como se diz, uma proteção, um impeditivo de alguém enxergar o que está do outro lado. E nós até abordamos alguma coisa e vamos tornar a abordar, porque precisamos frisar muito bem a importância da separação. E o interessante é que a separação fazia com que os sacerdotes que estavam no santo, né, e já tinham passado do átrio, já tinham vindo com o sacrifício pronto, já tinham lavado as mãos, lavado os pés, estavam em condições para adentrar no santo, que estava ali a mesa do propiciatório, né? Estava ali o candelabro, o altar do incenso. Eles estavam muito próximo ao lugar santíssimo, separado do povo, mas ainda não estavam no santo do santo. É interessante notar que há um estágio, né? Há o estágio de aprofundamento. Isso é interessante, que quanto mais você se chega a Deus, quanto mais você busca a sua face, mais você tem a oportunidade de conhecer os mistérios de Deus, de adentrar a presença de Deus, de poder estar mais íntimo. Até a passagem bíblica, que eu não me lembro agora o capítulo, acho que é Hebreus, que vai dizer que devemos chegar com confiança ao trono da graça, quer dizer, ao lugar da presença de Deus, que é o lugar santo dos santos. Então, o véu, ele tinha essa função, entre outras, né, a função de separar, para que houvesse ali uma distinção entre o local que era permitido aos sacerdotes e o local que era permitido ao sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano para purificação dos seus próprios pecados e também para a purificação do pecado da comunidade de Israel. Então, nós temos ali, aí depois também podemos comentar a respeito também da figura que era isso, que era, como é que se diz, era bordado, né? E é interessante, né, o pastor Luciano, que Deus não tem problema com imagem, Deus tem problema com a idolatria. O que é interessante, irmãos, que o formato dos querubins, quem deu foi Deus. Exatamente. Deus deu o desenho. Esse desenho aqui borda ele lá. Nas cortinas tem que ter esse bordado. Em cima da tampa da arca. Em cima da tampa da arca tem que ter dois querubins, um olhando para o outro, né? Então aqui é tudo uma questão de Deus. Aí, irmãos, é bem importante a gente sempre parar para pensar que Deus não mandou fazer isso aqui para que o homem adorasse esses elementos, ou que esses elementos traria algo importante para a vida da nação. É interessante que a todo tempo quem ministrava era o sacerdote e era Deus que respondia. Os elementos estavam ali, porque eles eram necessários. Mas o que era importante ali? Uma vez por ano havia naquele povo um feriado. É hoje. É hoje que o sumo sacerdote vai entrar. E é hoje que nós vamos ficar sabendo se Deus está propício durante um ano
nos desculpar. Então, imagina, uma vez por ano ela entrava. Uma vez só por ano. E hoje, pela graça do Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, nós temos acesso direto. Nós temos essa liberdade de adentrar ao Santo dos Santos pela fé, pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz, né, com toda ousadia, ousamos entrar pelo novo e vivo caminho que o sangue de Jesus nos consagrou. Foi no momento da crucificação que o véu, e é interessante que você rasgar algo de baixo para cima ali era fácil. E ele era espesso, não era um tecido... Não era um tecido qualquer, ele era torcido. E a Bíblia diz que ele rasgou-se de alto a baixo para que o homem tivesse essa plena comunhão. Então, a questão dos querubins, eles eram bordados, eles estavam ali. Alguém pode perguntar, mas é interessante, Moisés não viu. Moisés não viu, mas ele recebeu do Senhor o modelo. Né? É a mesma questão da criação. Moisés não viu, mas Deus contou para ele como foi. E Deus contou para ele como foi, e a maneira que Deus contou nos serve de testemunha, assim nós o cremos. Então estava ali o véu, o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo. Estava ali ainda o véu trançado com seus fios para deixar ali aquela separação. Lembrando bem, irmãos, que tudo isso, a alusão de tudo isso para os nossos dias é o quê? Independente dos anos e do tempo, Deus sempre quer para si um povo separado. E você que é professora, pode ser que algum aluno te pergunte, tá, mas nos 10 mandamentos não diz, não farás para ti imagem de escultura? Então você pode justamente ensinar isso. A imagem de escultura tinha por objetivo tributar aquela figura à divindade. Né? Então, aqui os querubins não foram feitos para serem adorados. Não é uma figura de idolatria, é uma imagem do que a santidade de Deus é, para representar que Deus não falava em outro lugar a não ser entre os querubins. Não era pelos querubins, era entre os querubins. Eles não eram a figura de adoração. Então não há problema nenhum de você tentar, às vezes, não tocar no assunto por causa da idolatria. Até é bom pontuar isso, que a idolatria é muito sutil. Né? Você vê que hoje nós temos a grande dificuldade no meio evangélico, fazendo as figuras do tabernáculo um símbolo de idolatria. Né? É o candelabro lá para simbolizar que a presença de Deus está mais perto de nós, é um chofar, é um talide, é aquele manto que é colocado, ou de repente uma arquinha colocada lá na frente da congregação para colocar as orações. Irmãos, isso é idolatria. Tá? Se você tem na sua igreja, me desculpe, eu vou dizer pela palavra, já falei, leia Jeremias 3:16, Deus proíbe de fazer uma réplica. A arca sumiu, gente, não tem mais. Né? E hoje até cofre dela tem sido feito para arrecadar dinheiro. Quer dizer, você imagina que a arca do Senhor, a arca que simbolizava a presença de Deus, olha que coisa séria, e nós estamos falando pela palavra, tinha ali dentro o quê? A vara de Arão que floresceu, tinha ali as tábuas da lei que foram colocadas porque Moisés quebrou e ele teve que fazer uma nova. E tinha ali também uma amostra do maná que descia do céu. Coisa interessante, né? Porque na caminhada ela apodrecia. E na arca ele não. apodrecia. Aí agora você pega um símbolo sagrado e começa a colocar papelzinho ali dentro. Como se aquele baúzinho, aquela arquinha, ou uma arca grande... fosse simbolizar que Deus vai responder melhor. Nós voltamos para a idolatria. A arca é nos ensinada, nós vamos falar depois na próxima aula, nós vamos falar, mas esses símbolos não são para isso. Né? Então o lugar santo, santíssimo, era justamente para separar. O pastor Luciano falou uma coisa muito séria e importante: separação. Quer dizer, você pega a água e você pega o azeite, mistura tudo, espera um pouquinho, a água separa-se do azeite, o azeite separa-se da água. Eu fico olhando aquela questão que nós já tocamos aqui, os 400 homens que vieram estar com Davi, rancorosos,
endividados, problemáticos e são moldados segundo o caráter de Davi. José vai para o Egito e aonde ele vai, ele que determina o padrão. É ele que impõe o ritmo. Daniel e os moços são eles que impõem, mesmo fora da sua comunidade. Então, onde você está, onde eu estou, nós podemos conviver com as pessoas. E Jesus vai dizer, não, Pai, te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós temos esse santuário nosso cercado com esse véu, justamente para nos afastar daquilo que traz o pecado para dentro de nós. E só corrigindo aí, irmãos, o versículo que o presidente irmão Sérgio abordou escrito aos Hebreus, capítulo 10. Isso é bom porque tem irmãos que querem saber onde está escrito. Capítulo 10, versículo 19, o versículo 20 e o versículo 21, para você, aí vai desmistificar a questão de eu ter uma arca lá em casa, de eu ter um véu e etc. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aí só fica complicada essa parte, porque a arca é fácil fazer um véu parecido é fácil. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura. Nós temos agora o segundo tópico, é claro, o véu trançado e o seu simbolismo vai apontar, como foi falado, e rasgado de cima, que quer dizer, não vem da terra, isso é uma iniciativa divina, né? Então nós temos o propósito do véu, que é a segunda etapa, que nós vamos tratar sobre o véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo, quer dizer, eles estavam tão próximos daquilo que representava a presença de Deus, mas ao mesmo tempo estavam separados, né? Então simbolizava na carne, quando Cristo na realidade vem à terra e faz o papel propiciatório, a expiação pelos pecados. Então hoje, através de Jesus Cristo, nós temos acesso. Vai dizer que Jesus Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens, né? É comparado como um advogado, aquele que intermedia. Quando Deus olha para o homem, a humanidade, ele não vê nós, mas seu filho, a figura do sacrifício, e aceita a nossa vida devido ao sangue purificador. Senão nós não teríamos acesso a ele, né? É interessante notar. E aí vai falar o véu, um impeditivo ao acesso à presença de Deus, e o véu indicava o caminho à presença de Deus. Quer dizer, você olhando essa separação, você sabia que ali estava aquilo que havia de mais precioso. É interessante, porque quando nós temos a plena certeza que nós estamos no caminho correto e nós estamos cercados pela graça do Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua palavra, nós podemos dizer como Paulo disse, sede meus imitadores. Porque na realidade Jesus é o nosso caminho, não é uma trilha, ele é o nosso modelo, né? Quando Jesus disse, eu sou o caminho, não está dizendo que vai pelos caminhos onde eu passei em Jerusalém, faça a via dolorosa, e se você... Não, ele está dizendo, eu sou o modelo. O caminho aqui é modelo, é estilo de vida, é caráter. Então, quer dizer que o véu indicava que se você chegou até esse ponto, é porque você já está num estágio, quer dizer, de intimidade com Deus. E aí, queridos irmãos, graças a Deus que hoje já não existe mais essa separação. Nós temos ousadia, nós temos liberdade de entrar no Santo dos Santos. Porém, para nós entrar no terceiro tópico, a nossa vida tem que ser condizente com o lugar que eu quero entrar. Porque eu acho muito interessante quando você vai ao fórum, ou você vai à Câmara Federal, há algumas regrinhas
que se você não as cumprir, você não pode adentrar o ambiente. Tal roupa não entra, tal traje não entra, de tal maneira você não entra, e acabou. E na presença de Deus, irmãos, hoje como o véu se rasgou, nós temos essa liberdade, é imposto a nós condições. As condições, como eu sou tabernáculo, eu sou luz. Hoje não tenho pão da proposição, mas eu como a palavra. Hoje não tenho a bacia para eu lavar, mas eu estou lavado pelo sangue. Depois de tudo isso, eu posso entrar com ousadia. Porque ousadia é o que? Eu vou entrar com liberdade, eu vou entrar com tudo na presença de Deus. Interessante, o terceiro tópico vai abordar aí, né? Como era o lugar santíssimo. Aqui aborda que o lugar tinha era um formato quadrangular, né? 10 de largura, 10 de comprimento. Mas o mais interessante para nós aqui, o mais interessante, que o mais importante de todo o tabernáculo estava aqui. Não é o formato, é o que estava lá. Né? Então, fica para nós a pergunta, né? Até que ponto Deus está em nós? Porque é muito interessante, presidente Monserrat, eu parar para olhar por um outro prisma, que como eu sou o tabernáculo, eu sou o templo, obrigatoriamente repousa a arca em mim. Então, se obrigatoriamente repousa a arca em mim, à medida que eu ando, à medida que as pessoas convivem comigo, elas veem a presença de Deus em mim. É aí que você vai notar que é o verdadeiro cristão. Não é a quantidade de línguas estranhas que eu falo no culto, não é se eu pulei no culto. Ah, o pastor Luciano... Não, irmão. Apóstolo Paulo chegou a falar, dou graças a Deus, porque eu falo mais línguas do que todos vós. Fale, irmão, não tem problema, não estou dizendo que você não pode falar. Eu quero que no trânsito, aquela língua estranha apareça. Lá na obra, no 20º andar, você está com os peão, aquela língua estranha apareça. Lá você faxinando a casa do seu patrão, que ninguém está vendo, e o cenzão apareceu e ele não vai descobrir, aí aquela língua estranha aparece. Não, vou deixar aqui, não é meu, vou guardar. Ah, eu trabalho na escola, tudo do governo, vou levar esse lápis pro meu filho, Não, você não pode levar, você não pediu pro diretor, você não mandou um ofício pro prefeito. É aí, irmãos, que a luz brilha. Essa é a questão. É aí que eu preciso aprender que eu sou o tabernáculo, que a arca repousa em mim e que a presença de Deus está em mim. Interessante colocar para você, professor, e auxilia muito, é que, como nós, esse terceiro ponto, esse lugar quadrado, reservado, nós podemos colocar onde é que está o coração. Nosso coração está numa caixa torácica. Aqui tem um externo, né? Eu já matei porco, isso aqui é um osso duro. Né? Você tem que serrar para tirar o coração. Aonde é que está a mente, que é o mais precioso? Numa caixa de osso, lá dentro, reservado, não está aqui. Nossa mente não está no braço, não está na perna, não está onde é mais vulnerável. Isso nos ensina que o lugar mais íntimo que Deus deve habitar na nossa mente, no nosso coração. Quer dizer, Jesus vai dizer para aqueles que repreendiam, não estavam olhando para Jesus assim, poxa, mas tu não lava as mãos para comer? Jesus disse, olha, vocês estão lavando as mãos, mas o coração de vocês está feio, vocês estão parecendo que um sepulcro caiado. Quer dizer, vocês estão com uma roupa até que demonstra a santidade, mas estão querendo me matar? Será que não tem alguma coisa de errado? Quer dizer, a roupa conseguiu colocar, os costumes conseguiu manter, conseguia jejuar, conseguia orar 3 vezes por dia, não perdia uma reunião, mas o coração estava lastimável. Isso nos faz pensar, pastor Luciano, porque Jesus vai dizer que do coração procedem as saídas da vida e da morte. É onde vai estar a presença. Onde é que era? No lugar mais íntimo estaria a arca. Nós não vamos falar da arca porque a arca é semana que vem. Mas pensa, se Deus representando no tabernáculo o lugar mais íntimo era a sua presença, o lugar mais íntimo hoje da presença de Deus é o nosso coração. E o que tem dentro do nosso coração? O que tem dentro da nossa mente? Porque se nós não cuidarmos, nós vamos estar como os religiosos. Roupa, gravata, linguajar, mas os pensamentos e as intenções não são de quem mantém a arca de Deus. E é interessante, irmãos, que é o seguinte, não é algo novo.
quando Não. Deus fala com os discípulos e com a multidão, com os fariseus, você vai notar que no primeiro capítulo do profeta Isaías, Deus vai falar sobre essa situação. Vocês fazem festa, vocês oferecem sacrifício, vocês andam quilômetros de distância. Acho que é capítulo 49, 50 e uns coisas, vai falar sobre os jejuns. Aí no capítulo 1 começa dizendo, vocês fazem festa de lua nova, vocês fazem... Mas o coração de vocês está longe de mim. Depois, usando o texto que o presbítero Monserrat está abordando, ele vai falar, o jejum de vocês para mim não faz diferença. Porque o que eu quero que vocês façam é que vocês tirem do meio de vocês o apontar de dedo, que você socorra o órfão e as viúvas nas suas necessidades. Se vocês fizerem assim, aí vocês vão estar me agradando. Deixar de comer, não. Deixar de comer faz mais bem para quem está deixando de comer do que para Deus. Porque eu comendo ou não, ele continua sendo Deus. Se eu paro de comer um pouquinho, meu fígado agradece, meu rim agradece, meu sistema todo agradece. Então, irmãos, fica para nós que as coisas de Deus não podem ser só uma coisa de aparência. O que mais nós podemos aprender aqui em tudo isso, encerrando, é que Deus, Ele procura em nós e quer manifestar em nós a sua essência. E a questão toda é que Ele tem que ser o centro da nossa vida, né? Ele tem que ser consultado a respeito do que nós devemos fazer. Não são os meus sonhos, não são os meus pensamentos, não são as minhas intenções, mas são aquilo que Deus tem para nós. Nós devemos sempre pensar qual é o propósito que Deus tem na minha vida, o que Ele quer que eu faça hoje para ser relevante para a sociedade. Quer dizer, eu estou sendo mudado de um lugar para outro, né? O tabernáculo saía de um lugar para outro, então toda a mobília era carregada junto. Então imagina você hoje como um tabernáculo ambulante, sendo a morada de Deus, você está indo e a morada de Deus está indo junto, quer dizer, você é a morada de Deus. Então onde você chega, a presença de Deus chegou. É interessante porque aí você vai ver um tabernáculo mentindo, um tabernáculo, Jesus, contando piada, falando palavras que são ridículas, né? Deixando de cumprir com aquilo que falou, olhando para a mulher do próximo, para o carro do próximo, para o cachorro do próximo. Estão entendendo? Quer dizer, mas você se intitula morada de Deus. E a morada de Deus está no deserto, está em Jerusalém, está em qualquer lugar. Então nós somos a representação viva de Cristo. Quanto mais vivemos com Ele, mais nos assemelhamos a Ele e mais somos percebidos porque a luz está resplandecendo. Então, procure colocar que esse lugar quadrado, reservado, esse lugar da presença de Deus, é o nosso coração, é a nossa mente e ela deve estar muito bem qualificada. Quer dizer, vai dizer que nós temos que estar corpo, alma e espírito plenamente irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Nós lemos em 1 Coríntios a respeito do que o nosso corpo é o santuário do Senhor e que nós não podemos usar ele para outro propósito a não ser para a glória de Deus. Então, eu creio que esse texto que o presbítero Monserrat citou aí de últimos é 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Que aí você pode querer a referência para passar para o seu aluno, é 1 Tessalonicenses 5:23. A minha memória não anda muito boa, eu sei os versículos, mas não sei onde é que está. O pastor Luciano já sabe onde está, e é bom para o irmão. Tem um irmão até que nos sugeriu, o irmão é bom, mas dá o versículo que é melhor. E aí agora eu estou contente porque o pastor Luciano está... que 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Jesus. O tabernáculo. É o tabernáculo indo para a praia com aquela roupinha esquisita, indo para o carnaval com aquele jeitinho, indo para o campo de futebol gritando e falando, né, e passando raiva porque o camarada não marcou o gol que ele queria, xingando a turma do lado de lá. Quer dizer, isso não sei se poderia ser chamado de tabernáculo, mas... irmãozinho que sabe mais da seleção do Brasil, dos times de futebol, do que o versículo bíblico, que briga e fica chateado por causa de uma
E eu acho incrível a questão do futebol, que a pessoa torce para um time, aquele time é vendido para outra empresa, vamos supor, eles vendem os jogadores, né? Então aquele jogador que representava ele lá naquele time, passa para outro time, ele não continua torcendo para aquele jogador. Então, irmãos, vamos nos focar naquilo que é importante. A nossa morada está no céu, né? Jesus vem buscar um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Vamos pensar que nós somos cidadãos do céu. Não estamos ainda lá, mas somos do céu. Devemos ansiar pelo céu. Devemos amar a sua palavra. Procurar cada dia mais observá-la, para não corrermos o risco de ter corrido em vão. Paulo fala isso, né? Eu reduzo o meu corpo à servidão, esmurro, para que, tendo eu pregado a muitos, não venha eu ser repreendido pelo Senhor. Se Paulo dizia isso sendo um servo de Deus, imagina quantos de nós que não conseguimos fazer quase nada, e aí às vezes estamos tranquilo, e não imaginando que uma hora para outra nós podemos partir dessa terra, podemos ser ceifados dessa terra, e o Senhor pedirá conta daquilo que nós deixamos de fazer e tivemos oportunidade. Pois bem, queridos irmãos, encerramos aí a nossa lição de número 8 e contamos com os irmãos na semana que vem, que nós não podemos perder, irmãos, essa dimensão da santidade. Dê um like, compartilhe, nos ajude e que Deus os abençoe no nome de Jesus.